Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó. Depois dessa prece de Cáritas, vamos iniciar nas nossas atividades da noite de hoje com a nossa querida Neidinha, que vai falar sobre o conceito de salvação do livro Palavras de Vida Eterna. E antes de passarmos a palavra para ela, vamos fazer uma vibração pelo nosso planeta. Fechemos os olhos, nutridos de fé, de amor, de paz. Vamos imaginar o nosso querido planeta. Vamos imaginar todos nós de mãos dadas, emanando energia, contribuindo pela paz. Que nossas energias, o nosso pensamento emanados agora possa tocar o coração dos dirigentes de nações, principalmente para a Rússia, para a Ucrânia, envolvidos nessa guerra estúpida. Que essa emanação possa tocar os corações, possa fazê-los ceder. Que a espiritualidade possa intuí-los para um melhor desfecho, pois há tanta coisa triste acontecendo nesse momento. Pai, misericórdia, misericórdia, misericórdia.
e vibrando essa paz, e que passamos agora a palavra para a nossa querida Neide, para fazer a reflexão da noite de hoje. E depois retornamos para o nosso atendimento espiritual. Até mais. É com você, Neide. Deus te abençoe. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês novamente para nós compartilharmos os nossos estudos, as nossas pesquisas. E hoje nós vamos trabalhar, dar continuidade ao livro Palavras de Vida Eterna, e hoje o conceito de salvação. Hoje, Emmanuel vai trazer para nós um conceito de salvação, né? No tempo mais antigo, na época dos judeus, lá, né, eles tinham, e também traz até hoje para o cristianismo, muitos falam em salvação como se fosse algo assim, na eternidade, né? A salvação ir para o céu, né? Ganhar o reino de Deus. E tem muitas religiões que pensam ainda dessa forma, dessa maneira, mas Emmanuel hoje nos traz um conceito, vamos dizer assim, um pouco mais realista do que é realmente o conceito de salvação. Então, nesse texto começa com a palavra de Paulo, né, na carta aos Coríntios, e ele diz o seguinte: eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Então, eis agora o dia da salvação. Eu, lendo esse trechinho, essa palavra de Paulo, eu lembrei também fazendo algumas pesquisas, né, que numa passagem de Jesus também utilizou essa palavra agora, que foi na passagem com Zaqueu. É uma passagem assim, eu gosto muito, e eu até já falei dessa passagem de Zaqueu com Jesus, e todos nós, ou a maioria de nós, conhece a história de Zaqueu, sabemos que Zaqueu foi um publicano, né, cobrador de impostos, muito rico, e Jesus, indo fazer uma visita, ele ficou assim, curioso, né, muito curioso para encontrar Jesus. E esse trecho, eu fazendo uma pesquisa, foi citado no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Chico, né, por Chico Xavier, onde tem o tema, o texto, o capítulo, é o servo bom. E esse capítulo, ou seja, o livro Boa Nova, é um livro que traz muitos detalhes. É um livro muito bonito, muito lindo, porque traz assim muitos detalhes da vida do Cristo, né? Então tem várias passagens. E nessa passagem do Zaqueu, ele conta assim em detalhes como Zaqueu era um homem de pouca estatura, e quando se viu ele ansioso, eufórico para ver Jesus, ele subiu numa árvore para ver Jesus, né? Então, lá no texto do Boa Nova, ele diz assim, que Zaqueu era um publicano abastado, mas Zaqueu era de pouca estatura, tinha uma estatura muito pequena. E ele estava, assim, ansioso para ver Jesus. Ele relata dessa forma aqui: o coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano se aproximava o Messias. Admirou-lhe o porte nobre, simples, sentindo se magnetizar pela sua indefinível simpatia. Altamente surpreendido ficou que o mestre
estacionara a seu lado e lhe disse com acento íntimo: Zaqueu, desce desta árvore, porque hoje necessito da tua hospitalidade e da tua companhia. Então, Zaqueu, ouvindo essas palavras de Jesus, Zaqueu ficou assim, eufórico, mais do que nunca, empolgadíssimo, né? E com uma improvisada, como aqui no texto diz, com improvisada alegria, ele abraçou Jesus, deu um abraço em Jesus. E Jesus retribuiu esse abraço. Então, aqui o mestre deu o abraço ao publicano e escutava atento às suas observações. Então, Zaqueu também, aí Zaqueu, ele foi com Zaqueu até a casa do Zaqueu, e chegando lá, Zaqueu, em palestra e conversa, então, Jesus, ele disse que Jesus sabia que Jesus condenava, né, o dinheiro vindo de formas ilícitas. Então, ele se adiantou para também dar a sua palavra, a sua palestra, e disse o seguinte: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefício para todos os que me rodeiam na vida. E aí Jesus lhe respondeu: abençoado seja o teu esforço. E ele continuou: os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-lo. E Jesus respondeu: regozijo-me contigo. Então, Zaqueu, diante disso, ficou ainda mais animado, mais eufórico, né? Com a disposição de Jesus estar aprovando os seus intentos. E aí ele, tão empolgado, que já tinha distribuído comida para todo aquele povo que acompanhava Jesus, ele disse: Senhor, Senhor, tão profunda é minha alegria, que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se, em alguma coisa, tenho prejudicado a alguém, indenizá-lo-ei quadruplicamente. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Então, Jesus utilizou-se dessa palavrinha que Paulo também usou, agora. Então, é agora que é o momento, que é o tempo, é como Paulo diz, o tempo oportuno, excessivamente oportuno, para que busquemos a salvação. Então, quando Zaqueu relatou tudo isso, e Jesus disse: bem-aventurado és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Jesus também não disse a Zaqueu que ele estava salvo, mas sim contemplas. Então, nós contemplamos alguma coisa, é porque nós vamos adiante para realizar os feitos dessa coisa que nós estamos contemplando. Então, não fica somente na contemplação, mas sim na ação, na realização dos fatos e das obras. Não é isso? Então, voltamos, eu fiz uma introdução, porque eu achei assim, bem interessante. Me lembrei também de quando eu estava lendo, fazendo pesquisa, sobre esse texto que Jesus também utiliza, o agora, como Paulo diz,
Eis agora o tempo sobremodo oportuno, extremamente oportuno. Então, é um tempo que a gente não pode perder tempo, é um tempo que a gente não pode desperdiçar. Eis agora o dia da salvação. E aí Emmanuel traz o conceito de salvação, ele dizendo que o sinônimo correto não é divinizar, não é você dizer se santificar. Então, quando você está salvo, não é um salvamento, não é uma salvação constante, eterna, nem definitiva. Muito pelo contrário. Salvar é livrar de ruína, de perigo, conservar, defender, abrigar, mas com responsabilidade de conduzir-se para o melhor. Então, nós podemos, através da fé, da oração, da caridade, alcançar a salvação, como Zaqueu alcançou e muitos outros também. Mas não ficar fixado naquilo e nem também ficar achando que é milagre, que aquilo aconteceu e pronto, e está resolvido o problema. Não, nós temos que trabalhar. E ele nos traz uma metáfora, eu considero como uma metáfora, como quando Emmanuel diz o seguinte: navio salvo de risco intermitente não está exonerado da viagem, na qual enfrentará naturalmente perigos novos. É igualmente a nós. Nós podemos ser salvos de uma situação qualquer, né? Podemos ser salvos de uma situação de, vamos dizer assim, uma situação material, financeira, por exemplo. Podemos estar passando por uma situação difícil e precisamos trabalhar para isso, né? Porque não vem um milagre. Se estamos também doentes, podemos alcançar uma graça. Se vamos enfrentar uma cirurgia com fé, com oração, com vibrações, com confiança, nós podemos, com a ajuda do alto, como Zaqueu obteve a ajuda de Jesus. Então, Jesus auxiliou Zaqueu naquele movimento, como também num movimento para nós nos melhorarmos, reparar os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? A parte realmente que a gente tem nossas virtudes, e eliminando aquela sujeirinha, aqueles miasmas que nos acompanham, vamos retirando aos poucos, e com isso a gente fazendo a nossa reforma íntima, a nossa modificação, a nossa melhora, em todos os termos falando. Então, nós não estamos eximidos de dar continuidade por receber alguma graça. Então, eu recebi uma grande graça, todos que me conhecem mais de perto, não só uma, mas diversas, né, com meu filho, comigo, com minha recuperação da minha visão, mas não é isso que eu estou salvo para o resto da minha vida. Eu vou ter que me esforçar sempre, agradecer, mas continuar no esforço e na procura de melhorias. Nós também temos aqui dentro do texto de Emmanuel testemunho dentro do Evangelho. Com a passagem, ele cita a passagem de Pedro e de Paulo. Então, ele diz que Pedro, por sua insegurança, quando negou Jesus 3 vezes, com isso ele foi perdoado, mas não foi salvo para dizer assim, pronto, já fui perdoado e final de papo, estou numa boa, eu sou o apóstolo querido e assim por diante. Não.
ele continuou a trabalhar até o final de sua vida, evangelizando, correndo daqui, dali, dacolá, mas sempre trabalhando em prol do bem e da caridade. Paulo, da mesma forma. Então, no caminho de Damasco, teve a graça de conhecer, de ser tocado por Jesus, mas podia ficar por ali mesmo, né? Mas não, ele lutou quantas vezes apedrejado, escorraçado, correndo o mundo todo, desenvolvendo o evangelho, evangelizando, orientando o povo até o final, que foi o último sacrifício, que foi a morte, a sua morte, né? Então, esse é um conceito também que Emmanuel traz para a gente dentro do Evangelho. Emmanuel nos diz aqui o seguinte: se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós. Então, nós espíritas que abraçamos a doutrina, né, fomos tocados, como muitos foram tocados por Jesus. Mas isso não quer dizer que estamos salvos. Então, não é o título de ser espírita, porque frequentamos uma casa espírita que somos. Nós temos, vamos dizer assim, ferramentas que nos ajudam, né, a prosseguir. As mensagens do Evangelho que estudamos, as mensagens espíritas também, a própria codificação. Então, tudo isso são ferramentas que nos ajudam a prosseguir, a crescer, a chegar, a galgar patamares de salvação, mas não pelo simples fato de sermos e termos na doutrina, isso não somente nós espíritas, mas qualquer pessoa que abrace qualquer religião. Então, tem que ter a obra. Então, não adianta somente ser, mas tem que fazer. Tem que fazer por onde. E eu ouvindo algumas palestras, né, pesquisando, eu ouvi um relato de um palestrante, onde ele relata um fato de um espírita, frequentador de uma casa espírita, eu acho, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, e ele frequentava há muitos anos já, muitos anos frequentava, mas era corretor de imóveis, tinha uma posição social assim abastada, mas ele não, ele se detinha apenas em frequentar o centro e ouvir as palestras, mas quando era convidado a um trabalho de caridade, a um trabalho abnegado, ele sempre achava um meio de dizer que não podia ou estava ocupado e aproveitava o momento assim do final da reunião, congraçamento, para ele vender, como diz o outro, vender o seu peixe, né? Com seus imóveis, divulgar o seu negócio e assim por diante. Então, isso foi se passando. Um belo dia, ele encontrou um casal e mais um amigo, companheiros do centro, e eles iam visitar uma pessoa num bairro, era realmente Rio de Janeiro, porque foi visitar numa favela, e porque a pessoa estava acamada, bem doente. E ele aí se esquivou e tudo, fez dificuldade, mas eles insistiram tanto, ele não teve como negar e foi até o local. Então, chegando nesse local, a criatura doente tinha tuberculose e começou assim a tossir. Uma casa muito bem humildezinha, pequena, e todos que estavam com ele ficaram assim amedrontados, receosos, e acharam um meio de se esquivar. E ele ficou sozinho. E aí, quando ele também queria sair, ele olhou para a criatura
E a criatura olhou com ele com um olhar tão assim terno, piedoso, que ele ficou constrangido em sair. E aí ele se abaixou e ela perguntou assim o nome dela, ela disse o nome, e aí ela desencarnou. Ele ficou todo atrapalhado, mas aí nessa casa tinha 2 crianças, segundo o relato da pessoa que estava relatando, e uma senhora idosa. Aí ele tirou uma quantia de dinheiro do bolso, deu a essa senhora para que fizesse um enterro, porque a condição era assim bem precária mesmo. E foi embora. Com alguns anos, ele veio a desencarnar com 55 anos, ainda novo, o problema que teve de saúde. E ele não tinha, como, apesar de que era espírita, mas não era aquela dedicação. Ele ficou também, por se desencarnar muito cedo, muito rápido, ele ficou apegado e vendo a família não dava muita importância, preocupado com os bens, com a herança e assim por diante. Ele via a esposa, às vezes, reclamando das coisas que ele fazia, e ele, naquele desespero, pediu auxílio, lembrou da prece e pediu auxílio aos benfeitores. Ele pediu esse auxílio aos benfeitores, e aí ele chegou um benfeitor, disse, começou a conversar, eu vou lhe levar para uma casa espírita. E levou ele justamente para a casa espírita onde ele frequentava. E aí se deu um atendimento fraterno. E a pessoa procurou saber dele, o que ele fazia enquanto ele... Aí ele relatou que era espírita, então o que ele fazia? Ele realmente não lembro muito, né? Assim. E aí ele disse que ajudava a família, trabalhava muito, mas ele fez assim um bem ao outro e tudo. Aí ele lembrou desse caso que se passou com essa senhora doente, tuberculosa. E quando ele falou isso, ele disse, mas eu acho que isso aí não conta muito, porque eu não fiz assim de coração, eu estava constrangido. E aí, para me livrar daquilo, eu fiz o que eu estava na hora, na minha possibilidade. Aí ele viu uma voz levantar a mão, e ele olhou, aí o benfeitor, como é seu nome? Ela disse o nome, e era o mesmo nome da pessoa que ele viu nos últimos momentos. Aí ela pediu a ele, ao benfeitor, que fizesse alguma coisa por ele, porque ele ajudou a ela nos últimos momentos e ainda deu um dinheiro, um recurso para fazer um enterro que eles não tinham condição, que ajudasse. E essa pessoa disse que fazia preces para ele. Eu também lembrei, nesse momento que eu ouvi esse relato, eu lembrei da passagem do Nosso Lar, em André Luiz, onde aquela criatura era atendida por André Luiz, e ele ia contrariado, fazia aquela cara feia, não sei o quê, mas e no momento que ele chegou no Nosso Lar, encontrou ela, e ela fazia orações constantes para ele. Então, essa é a salvação, esse é o caminho da salvação. A caridade. Então, nós espíritas temos uma máxima, né, que é utilizada muito, que fora da caridade não há salvação. Então, esse é um caminho, o caminho da ajuda mútua, do trabalho mútuo, da dedicação. Então, esse é o caminho. E, no último parágrafo que Emmanuel traz para a gente, ele diz o seguinte, sobretudo, não detenhamos em frases choramingueiras. Então, isso aí é realmente uma sacudidela, né?
porque nós choramingamos muito. Nós choramingamos muito, reclamamos muito. Então, ele diz que nós não podemos nos deter em frases choramingueiras, perder tempo. Por quê? Porque quando a gente reclama, fica olhando para trás, fica revivendo o passado, remoendo, nós paralisamos. Porque qual é o grande objetivo nosso? Evoluir. Evoluir espiritualmente, né? Então, toda evolução material que nós tivermos vai contribuir para a nossa evolução, a depender de como seja utilizado, nossa evolução espiritual. E quando a gente fica nessa sintonia de negatividade, a gente paralisa, praticamente viramos estátua. Isso atrasa, paralisa o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. E quando eu estava lendo aqui, eu me lembrei de uma passagem do Antigo Testamento, naquela destruição de Sodoma e Gomorra, onde a esposa de Ló foi salva e foi dito a ela pelos benfeitores, pelos espíritos, você está salva, mas não olhe para trás. Ela desobedeceu, não aguentou mais a sofreguidão, né, que nós temos também essa sofreguidão, e olhou para trás, e aí virou uma estátua. Então, essa simbologia que está lá no Antigo Testamento é justamente trazendo para o nosso Evangelho hoje, trazendo para esse conceito e esse conselho de Emmanuel, é que para nós não virarmos estátua, ficarmos parados no tempo, porque o tempo passa e nós vamos nos atrasando. Vamos atrasando uma evolução que poderia estar bem mais na frente. E aí ele conclui dizendo o seguinte: reconheçamos com o apóstolo que o tempo sobremodo, extraordinariamente, né, oportuno, o tempo urge para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento da nossa vida, chama-se agora. Então, Paulo nos chama para o aqui, o agora, para nós não nos determos em choramingueiras do passado, não nos determos nos atavismos que às vezes nos consomem. Fiquemos atentos a todos esses sinais, que às vezes a vida nos dá sinais. Nós é que somos distraídos, não prestamos atenção, né? Então, fiquemos atentos a esses sinais e usemos esse agora para realmente caminhar e alcançar essa renovação, essa reforma, para alcançarmos a salvação do agora. E todo o tempo vai ser o agora. Então, muito obrigada a todos, uma boa noite, paz e luz a todos vocês e a todos nós. E vamos seguir Paulo aí no aqui e o agora. Grande abraço. Gratidão à nossa querida Neide pelas belas reflexões da noite de hoje. Que Deus te abençoe hoje, agora e sempre. E que cada um de nós possamos ter ouvido com o coração e refletido e colocar em prática. É sempre bom ouvir, mas também é melhor ainda colocar em prática. E vamos agora para o nosso atendimento espiritual. Vamos sentar comodamente. Quem faz o tratamento em medicina espiritual, deitado, que vá para o seu cantinho, o local
Não esqueçamos da nossa água, essa que será fluidificada pelos irmãos abençoados. Vamos fechar os nossos olhos e por um minuto façamos o exercício da respiração. Façamos esse centramento, ouvindo essa melodia, acalmando o nosso ser, acalmando a nossa mente, relaxando, nos preparando para receber as energias trazidas por esses irmãos atendentes fraternos. Respire profundamente. Sinta o seu corpo. Sinta a sua respiração. E os atendentes chegam mais próximos de nós. E vão retirando todas as energias deletérias, tudo o cansaço, tudo que não nos faz bem. Que possamos nos entregar a esse momento. E eles fazem a limpeza energética dos nossos corpos. E depois dessa limpeza energética dos nossos corpos, eles iniciam o passe espiritual, derramando sobre nós energias restauradoras, energias de paz, de amor, uma chuva de bênçãos do alto, que começa do topo da nossa cabeça, do nosso chakra coronário. Sinta, se entregue a esse momento valioso. E essas energias do nosso chakra coronário serão distribuídas para os nossos demais pontos energéticos, para os demais chakras, passando pelo frontal, pelo chakra laríngeo, pelo chakra cardíaco, pelo chakra esplênico, umbilical, enfim, por todos os nossos pontos energéticos que estão necessitando ser restaurados. Que bom! E eles fluidificam a água, derramando o remédio, as energias necessárias a nós. Fluidificam o nosso lar, colocando energias de paz, de amorosidade. Fiquemos em paz, agradecendo a essa espiritualidade que nunca nos deixa sós, que sempre estão cuidando de cada um de nós, amorosamente. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim, encerramos a nossa atividade da noite de hoje, com votos de muita paz, e que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva
nos ampare e nos acalme e nos dê um excelente final de semana, muita paz para toda a família, muito amor. Que assim seja. Até a próxima.